nesse primeiro painel, a gente vai falar sobre as novas exchanges, as novas plataformas de negociação de tokens de valores imobiliários regulados, e a gente tem, eu acho que pela primeira vez, 3 das 4 novas plataformas no único lugar discutindo sobre isso que eu considero um redesenho do mercado de capitais no Brasil. A gente tem muito para melhorar o mercado de capitais nesse país e, enfim, a gente acha que com esse início de redesenho tem boas perspectivas pela frente. Então, eu vou começar apresentando aqui o Fernando Carvalho, que é fundador e CEO da QR Capital, é administrador de empresas e tem MBA pela Universidade de Pittsburgh, tem formação no Oxford Blockchain Program at Business School, no Reino Unido, e é embaixador do Global Blockchain Business Council no Brasil. A gente tem também, o Fernando está aqui, sendo ele da QR Capital, ele está representando a Vortex QR Tokenizadora, tá, que foi lançada na semana passada. A gente tem também o Keiichi Sakai, que é diretor da Bolsa OTC, esse é um projeto do Sandbox do Banco Central. Antes de ser diretor da Bolsa OTC, ele foi o Country Manager da R3, que é provedora da solução Corda, diretor de tecnologia da B3, CIO do JP Morgan, Head de TI do HSBC, CIO do Deutsche Bank, coordenador do grupo de trabalho Blockchain da Federação. E, finalmente, temos o Marcelo Miranda, que é sócio da B4 ou B4, depois ele conta aqui que ele prefere, como que ele prefere que a gente diga, e fundador da FinChain. FinChain é uma startup focada em infraestrutura de blockchain e Web3. Ele fundou a Flow BTC, que é uma exchange, isso foi em 2015, ele conta que ele fez o primeiro curso de trade de Bitcoin no país, e ele foi Head de Equity Trading do Deutsche Bank no Brasil. É economista pela Federal do Rio de Janeiro e tem MBA pela Universidade de Michigan. Muito bem. Todos Oi, aqui Cláudia. escutando? Oi, Fernando. Oi, Keiichi. Oi, Marcelo. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Marcelo, é B4 ou B4? Before, a gente está chamando internamente. No final, acho que o mercado que vai dizer, né? Mas Tá bom. Só para tirar a dúvida aqui. por enquanto, before. Muito bem. Bom, pessoal, queria começar aqui pedindo para que cada um de vocês conte o que a plataforma de vocês faz e queria também saber o seguinte, como é que vocês se complementam? Bom, posso começar então? Se todo mundo ficou em silêncio, acho que é melhor eu começar, então que daí eu falo alguma coisa e se tiver algum overlap, eles complementam, tá? Bom, a Bolsa OTC, ela começou dentro do LIFT, do Laboratório de Inovação Financeira do Banco Central, tá? O nosso founder, o Celso, apresentou o projeto lá, e na época eu era da R3, acompanhei esse projeto, fiquei bastante entusiasmado com o projeto. No final do ano passado, quando eu decidi sair da R3, teve um movimento meio natural para me aproximar desse projeto. Basicamente, é um projeto de tokenização de ativos financeiros, tá? Dentro do âmbito Banco Central. Então, a gente está dentro do sandbox do Banco Central, fazendo tokenização de CCBs para distribuição no mercado primário e no mercado secundário. Tá? Eu acho que ela tem uma complementaridade, acho que assim, dentro do mercado de crédito, principalmente para pequenas e médias empresas, tá? A gente percebe que o mercado é muito mal servido, existem poucas opções para as empresas em termos de captação. Geralmente as captações são mais caras. Do lado das empresas tem essa dificuldade, do lado do investidor é difícil você ter acesso, né, a algum ativo que tem uma remuneração um pouco melhor. Tá? Geralmente isso é encarteirado dentro dos bancos, dentro dos fundos, e não chega, né, até o investidor final. Então a gente costuma dizer, até parecido com a Before, a gente também trabalha no mercado de acesso, né? A gente trabalha para que as empresas tenham, né, um caminho para chegar até o mercado de capitais, mas focado dentro de instrumentos de mercado financeiro do âmbito Banco Central, não CVM. Marcelo ou Fernando, quem vai? Quem é lá, Fernando? Vai, depois eu vou.
Posso falar aqui. Bom dia, Cláudia, obrigado pelo convite aí, bom dia a todos. Bom, a Vortex QR tokenizadora também é um projeto aprovado no âmbito do sandbox regulatório, nesse caso da CVM. O projeto é uma joint venture da QR Capital, né, que é a empresa que eu fundei, com a Vortex CTVM, e basicamente a gente recebeu um rol de autorizações de dispensas regulatórias dentro do âmbito do sandbox da CVM para fazer tokenização de valores imobiliários. Dentro desse rol de dispensa, a gente está autorizado a fazer tokenização de debêntures e de cotas de fundos de investimento fechados. Na quarta-feira passada, a gente lançou a plataforma ao público, foi a primeira emissão aí de ativos. Foram tokenizados uma debenture e cotas de um FDIC, tá? De um fundo de investimento em direitos creditórios. Basicamente, a plataforma tem como objetivo aí trazer aí uma alternativa, né, de negociação para esse tipo de ativo. As dispensas trazem uma solução completa, né, desde a emissão desses ativos até a negociação secundária. Então, passa toda a solução de escrituração, negociação primária e negociação secundária desses ativos. Então, a plataforma tem como objetivo, basicamente, trazer uma alternativa aí para criar preços de referência em ambiente de negociação alternativos aí para esse tipo de ativo, tá? Então, acho que é basicamente isso. Dentro do escopo do sandbox, né, as dispensas têm duração de 12 meses, podendo ser renovadas por mais 12 meses. A gente tem aí uma limitação aí de 12 emissões dentro desse período aí de sandbox. Então, basicamente, o objetivo é testar realmente a tecnologia, validar, né, que essa tecnologia traz soluções realmente, e basicamente o objetivo é provar realmente o funcionamento da plataforma para que haja uma regulação mais definitiva dessa solução. Marcelo? Bom dia, pessoal, tudo bem? A Before ela foi também aprovada no CVM da Sandbox para fazer a tokenização e negociação no mercado secundário de ações de empresas, né, tokenizadas. Então, é a primeira plataforma que ganhou essa autorização da CVM no Sandbox, e a gente está indo muito nessa linha também, como o Keidi falou, de acesso, né, tanto acesso para investidores numa classe de ativos nova, né, principalmente se a gente pensar que a gente está indo principalmente para a tokenização de ações de empresas médias, pequenas e médias, né, pensar em scale-ups, e também de acesso para essas empresas, né, que não são empresas que têm porte para mercado de capitais tradicional, mas também vem uma dificuldade, né, no lado de se financiar suas operações, e, né, podem, né, ter agora aí um acesso ao mercado de capitais de uma forma inovadora, de uma forma diferente. Então, assim como a QR Vortex, a gente também tem essa licença temporária, né, para um conjunto de licenças para a gente conseguir trazer isso ao mercado, tanto envolvendo a própria Before quanto a Begin, que é uma empresa do Grupo Solon, que é um dos grupos formadores da Before, né, que, aliás, é um conjunto do Grupo Solon e a Begin, que é autorizada a 588 CVM, agora 88, né, a CIP e a FinChain, né? Então, essas três empresas trouxeram aí seus skills, aí, suas expertises para construir esse novo mercado de tokenização de empresas. Assim, vocês estão, cada um está num nível, né, de produto, enfim, tipo de negócio. É possível que vocês acabem concorrendo entre vocês, tudo deu certo, o sandbox, foi tudo aprovado. É capaz que no futuro, então, vocês possam um entrar na área do outro ou não? Bem, posso começar? Pode falar, Marcelo. Assim, é difícil prever isso, Cláudia, na minha opinião. Acho que atualmente a gente sabe que o negócio está bem segmentado, né, assim, em termos de produto e até de autarquia, de quem é um regulador, aí no caso da Bolsa OTC. Mas, assim, a gente, óbvio que
se a gente pensar muito a longo prazo, a gente sabe que isso é uma tecnologia, né, um conjunto de tecnologias e de processos, etc., que vão ser testados agora, que, né, tudo, obviamente, dando certo e a gente ter um sucesso aí nessas primeiras etapas, que podem ser transformadoras para o mercado financeiro em geral, né? E aí sim, a gente pode imaginar que a gente consiga ver, né, daqui a alguns anos, uma convergência, uma maior aí, fungibilidade aí dessas plataformas, né, podendo operar diferentes produtos. Mas eu acho que está um pouco à frente ainda. E só complementando, né, especificamente do sandbox da CVM, né, eu acho que a diferenciação está no tipo de ativo que pode ser tokenizado, né? Então, o caso do projeto aí da Vortex QR e da B4, né, os ativos são ativos diferentes, né? Então, isso diferencia os dois projetos, né? Então, os projetos podem tokenizar classe de ativos diferentes e são casos diferentes, né? Então, eu acho que, apesar de ser tokenização de valor mobiliário, são casos de uso bastante distintos, né? A gente está falando de casos que não concorrem entre si, mas, obviamente, eu acho que podem haver, inclusive, sinergias, né, e aprendizados conjuntos. Eu acho que o privilégio que a gente está tendo, né, como participante do primeiro batch do Sandbox, eu acho que é a capacidade de aprender num ambiente controlado. Eu acho que esse é o mais importante. Então, a gente está aprendendo de forma simultânea, não só com o nosso projeto, mas com todos os demais participantes. E eu acho que esses aprendizados vão ser coletivos, né? Vão ser comuns. Esses aprendizados não só da nossa companhia, mas do mercado como um todo. E eu acho que é importante ter esse tipo de teste acontecendo de forma simultânea, até porque são classes de ativos diferentes, são casos de uso diferentes. Então, acho que foi um acerto regulador nesse aspecto, né? Permitir mais de uma classe de ativo e mais de um caso de uso. Queijo, você quer complementar? Eu acho que, assim, né, é chato falar que eu estou concordando com eles, mas eu estou. Mas eu acho que, assim, a gente está no outro regulador, a gente está focando em instrumentos específicos de mercado financeiro, hoje não existe concorrência, tá? Eu acho que nós três vamos crescer, em algum momento a gente deve ter, né, um overlap em cima do que a gente está oferecendo, né, para o mercado. Mas o mercado de crédito, principalmente o mercado, né, de captação bancária, a captação, né, das empresas, ele é gigantesco, né, principalmente para o foco que a gente está colocando aqui, tá, empresas pequenas, médias, grandes, né? Se a gente consultar o SR do Banco Central, o volume de crédito no país é gigantesco. Se a gente pegar uma fração de um percentual desse mercado, né, o mercado é gigantesco, a gente consegue prosperar todos os três muito bem. Tá dentro desse overlap que eventualmente tenha, tá, a gente tem que considerar também a possibilidade de ter listagens cruzadas, né? Ativos emitidos na Vortex ou na B4 serem negociados dentro da nossa plataforma, os ativos da Bolsa OTC sendo negociados nas plataformas da Vortex, da B4 e outras que venham aparecer. Tá, existem algumas preocupações que a gente vai ter que colocar, né? Como é que a gente vai conseguir fazer a execução pela melhor oferta, a partir do momento que existem várias plataformas negociando os mesmos ativos, que era uma das dores de cabeça que a gente tinha na Bolsa, né? A partir do momento que a gente discutia a possibilidade de vir outras plataformas de negociação, tá? Mas o fato de a gente estar perto dos reguladores, e aqui nos dois reguladores do mercado financeiro, tá? Isso facilita bastante, né? Como o Fernando falou, essa questão de a gente ter alguma flexibilização na regulação, não na lei, mas na regulação, permite a gente inventar coisas novas, né, e poder discutir isso abertamente com o regulador e, eventualmente, propor algumas mudanças, né, no modelo operacional que a gente tem no país. Tá? Então, eu vejo hoje muito mais sinergia do que concorrência, mas, né, em algum momento a gente vai concorrer, tá? Mas isso é natural e o mercado é gigantesco, eu acho que a gente vai prosperar todos nós, né, na mesma velocidade aqui. Agora, Keiji, eu vou aproveitar que você falou do trabalho com o regulador, embora seja um sandbox, um lugar de teste, né, vamos dizer assim, é um teste acompanhado, monitorado, mas qual que é a limitação para esse teste? Porque eu sei, também assim, eu já ouvi de alguns de vocês que vocês têm, assim, uma lista de coisas que vocês também têm que cumprir, não é assim, faz o que você quiser e tudo bem, depois a gente vê se dá certo e regula.
Dentro do Banco Central, a gente não tem uma limitação como foi na CVM. Tá? A gente tem uma discussão com o Banco Central de a gente fazer emissões que não coloquem ou não gerem risco nem para o investidor, nem para as empresas que estão fazendo a captação. Então, está sendo negociado de forma, assim, mais direcionada. Tá? Porque diferente do sandbox da CVM, no Banco Central são projetos distintos, né? Não só de tokenização. Tá? Nós somos os únicos, né, trabalhando com tokenização. Então, não existe uma regra geral para todos, né? Para cada caso de uso, está sendo discutido quais são, né, os controles e limites que são necessários. O Banco Central determinou que a gente deveria seguir algumas regras, né? Estão todas dentro do documento e a gente vem implementando todas elas. E são regras naturais de mercado financeiro, né? Registro dos títulos, tá? Controle das liquidações e coisas desse tipo. Tá? Agora, o limite a gente está discutindo com o Banco Central e, por enquanto, a gente não foi estabelecido nenhum limite para a gente. Mas a gente vai começar pequeno, tá? Não se preocupa. Não, também. Eu não me preocupo, eu deixo para o regulador se preocupar. Ô, Marcelo, você pode contar um pouco do processo na CVM? Vocês, aliás, me falaram, né, que vocês têm uma série de regras ali, a Bigin teve que se readequar para poder ser uma plataforma não mais de crowdfunding, mas agora para poder fazer emissões um pouco maiores, né? Sim, o que a gente tem hoje, né, para essa parte de ações, de tokenização, negociação de ações tokenizadas, é um pouco uma derivada da 588 da CVM, né, que é a regra de crowdfunding. E a Bigin, que é do Grupo Solo, o mesmo grupo da Before, é uma empresa, né, dedicada a isso. As emissões na 588, elas são pequenas, elas têm uma limitação de faturamento, de total emitido, etc. Óbvio que foi necessário a gente pedir um pouco de uma flexibilização desses limites para a gente entrar naquele segmento que eu falei no início, que a gente acha que tem ali uma banda que ela é tanto economicamente interessante para, né, do ponto de vista da gente, empresa, trazer essas empresas para o mercado, quanto ela é interessante para o investidor também, né? E também essas empresas são as empresas que precisam de mais financiamento. Então, assim, a gente precisou pedir para a CVM, né, um pouco mais de limite, um pouco mais de flexibilização dessas bandas, e a gente também precisa disso funcionando junto, né? A emissão primária, que é feita pela Bigin, e a negociação secundária, que é feita pela plataforma, né, mercado secundário ali, que é a Before. Então, precisa dessa dobradinha, né? Então, a gente, né, para conseguir trazer essas empresas que não têm, né, ações negociadas aí publicamente, ela precisa nascer em algum lugar. Então, ela nasce na Bigin, é negociada na Before. Outra coisa que a gente precisou pedir também, nesse contexto de sandbox, foi para que a Bigin seja a intermediária que negocia, né, onde os clientes, de fato, colocam as suas ordens do que vai ser negociado na Before. Então, assim, hoje a gente não tem esse papel de uma corretora, né, de valores que negocia esse tipo de tokens. Então, a gente precisou criar isso, né? Então, foi natural até que a própria Bigin tivesse essa licença temporária para fazer esse papel, né? Que pode ser, e é um pouco da nossa cabeça, que pode ser expandido para outras corretoras, outros intermediários no futuro, né? Mas começou um pouco com esse arranjo, de chamar aí meio dentro de casa, mas, obviamente, para a gente expandir isso mais para frente. O Fernando, eu queria te perguntar uma coisa sobre essa relação, não sei se é a relação com a CVM, enfim, as regras do sandbox, que eu me lembro que no lançamento da Vortex tokenizadora, QR tokenizadora, vocês falaram que, assim, vocês já estão olhando outros produtos, né? Vocês começaram com debenture e fundo, mas vocês já estão falando de CRA e CRI, enfim. Isso, para entrar nesses novos produtos, vocês têm que pedir autorização, ou já está autorizado, vocês entram quando vocês quiserem? As despesas são específicas, né, para alguns tipos de valores imobiliários. Obviamente, a gente vem debatendo, né, com o regulador, com o comitê de sandbox, possíveis expansões, né, do rol de dispensas,
mas a princípio as dispensas são específicas para debêntures e cotas de fundos de investimento fechados. A gente entende que existem oportunidades em outras classes de ativos e a gente, obviamente, vem explorando essas oportunidades, né? Acho que a gente tem um entendimento que esse modelo que está sendo aplicado para debêntures e cotas de fundo, ele pode trazer eficiência, né, para outros ativos financeiros e outros tipos de valores imobiliários, né? Então, a gente vem sempre alertando, né, sobre essa possibilidade aí de expandir esse rol, e entendendo que onde há simetria, intermediação, prêmios de liquidez, há também essa possibilidade de aplicar o mesmo modelo de negócio, né? Mas, obviamente, qualquer tipo de movimento que a gente faça de expansão tem que ser validado e tem que ser aprovado aí pelo Comitê de Sandbox, pelo regulador. Agora, Fernando, vocês fizeram um lançamento com a participação do Itaú, né? O Itaú comprou as debêntures que foram emitidas. Esse projeto de vocês, e aliás, depois eu queria até que o Queijo e o Marcelo também comentassem, essa é a porta de entrada, assim, não nem porta de entrada, porque já teve uma entrada aí, mas é realmente a grande passagem que se esperava para que o setor financeiro, o convencional, entrasse no mundo dos tokens e dos criptos? Foi um marco importante, né? A gente, na verdade, quarta-feira passada, fez a emissão do primeiro security token regulado pela CVM no Brasil, né? Então, acho que foi um marco importante. A gente teve uma demanda muito grande, né, do mercado, né, por participar dessa emissão inovadora. O Banco Itaú coordenou a oferta dessa debênture, né, então foi o coordenador da oferta da emissão. O DCM do banco fez toda a parte aí de suporte, né, ao emissor, que era uma empresa de healthcare. E a gente ficou super feliz com isso, né? A gente teve um entendimento aí que o mercado aceitou bem a solução, né? Então, um ponto importante quando você traz uma solução de infraestrutura de mercado é que os participantes do mercado efetivamente entendam e aceitem, né, essa solução, né? Então, basicamente, houve aí um entendimento, houve um interesse, né, de um participante bastante consolidado, né, como o banco. O primeiro ativo emitido na plataforma foi essa debênture, né, que teve coordenação, e houve também um interesse também na parte do buy side, né, da compra dos ativos na plataforma, aconteceu também por intermédio da instituição. Então, houve uma atratividade. Eu acho que isso foi bastante importante para a gente, né? Eu acho que para provar aí que a plataforma funciona. Houve aí um processo ponta a ponta, né? Então, desde a originação do ativo até a venda, né, dos tokens, a solução foi completa e houve participante de primeira linha, né, ponta a ponta. Então, houve aí a conclusão da transação de uma forma completa. O que a gente está vendo é que qualquer solução que traga aí eficiência, traga agilidade, facilite o processo de emissão, desburocratize, né, o mercado de capitais, é bem vista pelos participantes, né? Então, eu acho que o mais importante, né, não é a tecnologia em si, não é a tokenização em si, mas é que se criem produtos usando ou não blockchain, né? Mas que se criem produtos que aumentem a eficiência do mercado de capitais, né? Então, eu acho que nisso a gente conseguiu juntar as duas coisas. Obviamente, a nossa solução usa blockchain, e a gente conseguiu desenhar a arquitetura de uma solução que absolutamente toda a trajetória do ativo é registrada on-chain, né? Então, inclusive a parte de mercado secundário, né? Então, todas as transações com ativo dentro da nossa plataforma são registradas na blockchain. Mas é isso, acho que no final a gente realmente consegue desenhar uma experiência de rastreamento, né, da propriedade das frações do ativo, que é eficiente e que usa blockchain e é uma experiência mais simples e mais intuitiva e mais eficiente do que o processo atual de emissão. Teve outros bancos que te procuraram ou não? A gente está em conversas com diversas instituições, assim, principalmente depois dessa primeira emissão, né, bem sucedida. A gente vem interagindo aí com outros emissores. A gente está com um problema bom agora, viu, Cláudia? Porque
são diversas instituições interessadas em participar, em vivenciar, né? Eu acho que essa nova realidade. E a gente tem uma limitação de número de emissores, né? Então a gente está aí estruturando as próximas ofertas e tem tido aí uma procura bastante grande de outras instituições interessadas em participar aí da plataforma. Interessante. Keiji e Marcelo, querem completar aqui? É só complementar, a aproximação com o setor financeiro convencional? Sim, isso com certeza, né? Acho que todos os projetos que estão no Sandbox, tanto o CVM quanto o Banco Central, têm uma oportunidade única aí na mão, né? Acho que isso sendo bem aproveitado, acho que não restam dúvidas que os players mais tradicionais, institucionais, etc., vão ser atraídos, né, para esses projetos de uma forma ou de outra. Acho que isso é bom e, de certa forma, inevitável. Outra coisa que eu ia complementar, quando o Fernando estava falando, me surgiu aqui a ideia, assim, realmente a gente tem projetos, como ele falou, assim, a tecnologia, ela está aí para suportar o que a gente está tentando fazer, né? Ela está aí para tornar esses modelos novos viáveis, mas não é pela tecnologia que esses projetos foram aprovados ou estão sendo construídos. É muito mais pela tese de negócio em si, né? E não é por acaso, eu acho, óbvio que eu não sou o regulador, não estou no comitê que escolheu, mas não é por acaso que são mercados, são ali segmentos, né, tanto no que a QR Vortex está fazendo, quanto o Bolsa OTC, quanto o Before, e os outros projetos que não estão representados aqui, são mercados ali que precisam ser desenvolvidos, né? Assim, eles precisam de mais transparência, eles precisam crescer, eles precisam de acesso, né? Então, acho que todos esses projetos que foram aprovados, eles têm isso em comum. Isso eu acho muito legal, assim, acho muito positivo para o mercado, né, financeiro. Se eu fosse um player institucional agora, obviamente, eu estaria totalmente debruçado, tentando entender melhor esses projetos e essas oportunidades. Provavelmente estão, né, gente? Assim, eu acho que o Itaú, ele tem se destacado no setor, né? Mas sabe-se que os outros também estão olhando isso, né? Eles só estão sendo mais discretos, talvez. Agora, você falou, Marcelo, que assim, o que foi aprovado foi porque é um novo modelo de negócios, né? Por isso que esses projetos estão no Sandbox, não pela tecnologia. Mas se não fosse blockchain, dava para fazer isso? Eu sou meio suspeito nessa resposta. Eu também, né? Mas eu também sou meio suspeita, mas vamos lá. Assim, a gente sabe que, por exemplo, falando mais especificamente no que tange aí ao projeto da Before, a gente sabe que houveram outras tentativas no passado de se criar outros mercados para o mercado de acesso, para empresas menores, e até outras bolsas, né? E não aconteceram. Grande parte disso é porque realmente a infraestrutura para poder trazer confiança para um mercado, aí falando do mercado de ações, envolve shareholders, envolve o direito dos acionistas, mais corporate actions, aí, proventos, etc. É um negócio tão complexo que você não pode simplesmente chegar, tá bom, desenvolve aí, eu uso um software qualquer, etc. Então, acho que para o regulador, eu acho que dá uma segurança maior, saber, essa tecnologia, ela não é nova para começar, ela é inovadora, mas a gente já tem um histórico, né? Outros projetos que foram feitos em outros lugares do mundo, né? Tanto o mercado financeiro quanto tantos outros mercados, supply chain, etc. A gente sabe, beleza, a gente não quer falar muito do mercado de criptomoedas aqui nesse caso, principalmente com os reguladores, mas a gente sabe que existe um histórico positivo também em cripto, do uso de blockchain, se pegar principalmente as maiores criptos, aí, Bitcoin, Ethereum, etc., já existe um histórico aí de Bitcoin mais de 10 anos, Ethereum também quase isso. Então, assim, é uma tecnologia que é disruptiva e, principalmente, ela traz aí as qualidades que a gente espera de um grande sistema de registro de transações, que é ser imutável, ter registros imutáveis, ser totalmente auditável, transparente, ter uma disponibilidade que não depende só de um servidor, um negócio
meio de garagem. Então, assim, acho que é um conjunto de fatores que o blockchain permite ou facilita que, né, tornam viáveis esses novos modelos de negócio. Legal. O Queijo, você que também é bem suspeito para falar se a tecnologia é válida ou não, e que também vem do setor financeiro, a gente vai começar a ver mais instituição financeira, investidor institucional entrando, porque investidor, eu acho assim, todo mundo fala assim, não, a gente tem que trazer mais gente para cripto, temos que aumentar a base, mas no final das contas, está todo mundo com um olho desse tamanho, no investidor institucional, que é quem tem um cheque gordo, né, também. Então, e que pode trazer até mais estabilidade, talvez aos preços, pelo menos é o que dizem. Então, queria que você comentasse esse ponto aí também. Olha, Cláudio, eu não tenho dúvida, tá? O institucional vai entrar, já entrou, né? Já entrou, você pode ver o movimento do Itaú, tem outros bancos, assim, todo dia a gente conversa com algum ente do mercado financeiro, um banco, uma corretora, um agente autônomo, a infraestrutura de mercado, todo dia eles, né, nos procuram para entender um pouco mais o que a gente está fazendo, para entender como eles entram no jogo, tá? Quem está atrasado quer correr, quem está adiantado está super ligado no que a gente está fazendo, traz ideias novas. É interessante também, né, que as áreas de produto dos bancos são boas, tá? Os caras bolam coisas super rápido. Então, aproveitando até da velocidade que a gente tem, muita gente traz ideias para a gente de como é que a gente consegue construir coisas novas, usando outros instrumentos, etc. Tá? Como é que a gente consegue distribuir isso, né, de uma maneira mais rápida. Tá? Então, até invadindo um pouco da pergunta anterior, na minha opinião, tá? Blockchain, sim, resolve esse problema, é definitivo. A gente tira um monte de curva de rio que existe no mercado. E essas curvas de rio existem para trazer segurança, controles, eliminar riscos sistêmicos, trazer proteção para o investidor. Tá? Só que a tecnologia está trazendo tudo isso embarcado dentro da própria característica da tecnologia, do blockchain. Tá? Então, para mim, é um movimento definitivo. A gente vai ver uma evolução disso, né? Se a gente falar de DeFi, CeFi, etc., tá? A gente tem outros desafios que a gente ainda vai atingir, e eles estão próximos de serem atingidos. Tá? Mas, para mim, é um movimento sem volta. As instituições, né, grandes, elas estão se adaptando, tá? Principalmente porque o regulador está muito mais flexível com relação a novos entrantes. Claro, controlando o risco sistêmico, tá? Eu acho que é isso. Para mim, a tecnologia é definitiva, os institucionais vão entrar, quem não entrar não vai sobreviver, tá? Quem está dentro do mercado vai de prestação de serviço vai ter que se adaptar, tem vários serviços hoje que no futuro não vão ser necessários, porque a tecnologia resolve. Eu acho que é uma grande evolução aí do que a gente está vivenciando nesse momento. Eu vou pegar carona na sua resposta, porque você falou uma coisa interessante. As instituições estão vindo com soluções, né, que você falou. Você pode falar um pouco para a gente, assim, qual que é o próximo passo? Inclusive, eu vou abrir, assim, tanto para o Marcelo também para o Fernando, essa pergunta. Quais que são as possíveis próximas soluções que podem vir desse sandbox de vocês, tanto nos projetos de vocês, quanto, enfim, nos futuros, enfim? Tá, deixa eu começar então agora, né? Olha só, as soluções são, assim, a gente sempre, né, dentro das instituições, a gente sempre tem aquele projeto, aquele produto que a gente queria lançar e nunca conseguiu porque existia um monte de barreiras, ou regulatórias ou tecnológicas. Tá? E essas barreiras tecnológicas e regulatórias começam a cair a partir do momento que você tem a oportunidade de submeter um projeto desse dentro do sandbox. Então, às vezes, algumas instituições nos trazem ideias, tá? E colocam, né, a possibilidade de a gente avançar nessas ideias, tendo esse acesso direto com o regulador, para verificar a possibilidade de flexibilização de algumas regulações em decorrência da evolução tecnológica. Então, por exemplo, a gente precisa de tais e tais e tais serviços, a gente tem que seguir tal, tal e tal regulação. Só que a tecnologia traz a segurança que alguma entidade externa anteriormente trazia. Então, eventualmente, a gente não precisaria mais dessa entidade externa para fazer algum controle, algum processo para trazer mais segurança e mitigar risco de mercado. Então, essas são algumas das ideias que chegam. Dentro do sandbox, a gente vai limitar. Dentro do sandbox, a gente tem que seguir em cima do que o regulador determinou. Tá? No meu caso, eu vou operar CCB ou CCI, tá? E eventuais novas ideias, a gente vai conversar com o regulador e verificar se existe a possibilidade de a gente emplacar já dentro do sandbox. Tá? O sandbox do Banco Central tem duração de 1 ano,
Em decorrência da greve do Banco Central, a gente vai verificar como é que vai ficar isso, se ele realmente fecha nesse ano, ou se vai ter uma extensãozinha de prazo, tá? Mas essa é a grande oportunidade né, de quem tem ideias que nunca conseguiu colocar em prática, traz para a gente começa a discutir e verifica se a gente consegue colocar isso em pé. Legal. Fernando, quer completar? Eu só queria completar esse ponto institucional, né? Eu acho que existe uma movimentação dos players institucionais também de construção das suas próprias infraestruturas. Nessa semana a gente teve aí o anúncio da B3, né? Criando uma plataforma de negociação de digital assets, né? A princípio vai ser uma plataforma que vai criar uma infraestrutura para negociação de ativos digitais institucionais. A gente vê uma certa movimentação entre DTVMs consolidadas também, com projetos de ativos digitais, anunciando, ainda não lançando, mas anunciando aí projetos relacionados a cripto, né? Geralmente venda de bitcoins, utility tokens, etc. Então a gente vê realmente uma movimentação grande e isso vem se acelerando aí nos últimos meses, né? Então eu acho que esse movimento aí de criação de infraestrutura está acontecendo, né? E esses grandes players estão se movimentando bastante. Acho que isso vai acelerar o processo. Parte disso também vem, como o Keiji falou, né, pela maior segurança regulatória, né? Ontem teve uma apresentação aqui no Rio, né, do presidente do Banco Central, do Roberto Campos, falando, né, sobre cripto e etc. É impressionante, né, o nível de conhecimento e o nível de conforto, né, que dá um dos importantes reguladores, né, do país, comentando, e CVM também participando, etc. Então, eu acho que a regulação evoluindo, a infraestrutura evoluindo em paralelo, vai dar esse conforto para o institucional, né? A gente vê isso acontecendo não só na parte de investimentos, né? E a gente vê uma maior exposição, crescimento da indústria de fundos de cripto aqui na QR. A gente tem também, né, uma gestora de recursos, né, que possui fundos de investimento na área de criptoativos, né? A gente listou aí o primeiro ETF de Bitcoin na Bolsa Brasileira e a demanda foi impressionante, o número de CPFs que entraram investindo, né? Então criaram-se veículos regulados. Então, não só a infraestrutura evoluiu, mas também a regulação. Então, acho que essa segurança traz o institucional. E a gente vê essas duas frentes crescendo, infraestrutura e regulação. Então, acho que esse movimento ele se acelerou muito nos últimos meses e eu vejo isso acontecendo muito rapidamente nos próximos poucos anos. Tá. Agora, a gente, assim, a comunidade cripto ficou muito feliz com os projetos de vocês, né, aprovados na CVM, do Banco Central e tudo mais, mas quando a gente olha os produtos que estão sendo vendidos, fica a dúvida, isso aqui é produto para o cara de cripto do varejo, que ficou super animado de ver, ou esse é um produto, na verdade, para o investidor cripto / mercado de capital, que já está acostumado, porque debênture não é uma coisa que todo mundo entende, enfim, por exemplo, né, ações também, enfim. Vocês vão focar a venda disso em qual público? Quer começar, Fernando? Pode começar. Num primeiro momento, naturalmente a plataforma é uma plataforma mais institucional, tá? Até porque você construir uma base de distribuição de varejo demanda um esforço de distribuição grande, tá? Então, eu acho que a plataforma só vai ser uma plataforma que integra o varejo no momento que ela estiver integrada aos distribuidores, tá? Então, a gente tem no Brasil aí, entre DTVM e CTVM, 164 players. O processo de integração a essas plataformas é um processo lento, que demanda APIs, né? Então, demanda aí um processo aí de integração de longo prazo, né? Então, até você criar uma infraestrutura que está integrada eletronicamente aos ambientes de negociação dos distribuidores, isso demanda um tempo, né? Então, eu acho que a visão o primeiro passo é um passo mais institucional, né? E depois, no segundo momento, ampliar, né, a distribuição para essa integração tecnológica, chegando ao investidor pessoa física. Deixa eu só falar uma coisa antes de um de vocês responder na sequência.
Mandem suas perguntas, podem mandar que eu vou passar aqui, já chegou pergunta, e aí eu passo aqui para os nossos panelistas. Mas vamos lá, vamos terminar essa rodada aqui de pergunta. Marcelo Queijo, quem vai? Vai, Marcelo, vai. Cláudia, no caso da Before, vai ser o somatório institucional e o investidor menor também, o somatório aí desses dois segmentos, né? A gente espera, né, que assim, o ticket médio possa ser baixo o suficiente para realmente dar esse acesso. A gente quer que o mercado, né, comece a evoluir e a gente não quer excluir o cara que tem ali 500, 600 reais para investir. Então, assim, a gente acredita que o institucional ele vai entrar também, né, justamente por tudo isso que a gente já falou e o Fernando comentou também. E a gente, como é um pouco uma derivada tanto do mercado de crowdfunding, que já tem um pouco mais o perfil aí de ter investidores, pessoa física, né, sem assim limitar um range assim de valores, mas pessoas físicas já estão acostumadas a entrar em crowdfunding por gostarem de uma startup, de um segmento específico. E também o investidor de bolsa, que a gente sabe que cresceu aí nos últimos anos, né? Tem muita pessoa física que investe direto em ações. Então, apesar de ser tokenizado e ser de emissores ali um pouco diferentes, ainda assim são valores mobiliários ali de renda variável, né? Então, são ações, não deixa de ser. O público cripto, como você mencionou, Cláudia, hoje eu acho que a gente já está num ponto um pouco mais maduro e já dá para a gente também segmentar esse público cripto, né? Diferentemente do que era aí 7, 8 anos atrás, que era mais aquele cara early adopter ou aquele cara um pouco mais anarcocapitalista, etc. Então, assim, eu acho que a gente hoje já tem um amadurecimento grande disso. Tem o cara o investidor cripto que gosta de olhar os projetos mais a fundo, entende um pouco mais da tecnologia, né? Tem o cara que gosta da inovação, né? Então, assim, eu acho que também a gente, por ter projetos inovadores, emissores que têm tecnologia por trás e tem inovação, né, essas scale-ups que a Biguinha Before vão trazer, acho que a gente também vai pegar um pouco desse público, no caso do nosso projeto. Ah, legal. Keiji, você que está no sandbox do Banco Central. Então, vamos lá, Cláudia. Ao Marcelo e ao Fernando, está muito diferente? Não, eu acho que a gente tem públicos parecidos. A gente vai começar no institucional e no varejo também, pessoas físicas também é o nosso foco, acho que até o grande mote e um dos motivos do Banco Central ter aprovado a Bolsa OTC é porque a gente conseguiria dar acesso a investimentos de renda fixa diferenciados para o investidor final. Tá? Então, nosso projeto tem o objetivo, né, de fazer, claro, a distribuição no mercado institucional, mas também no mercado de investidor final. A gente está falando de um título de renda fixa, tokenizado, né, uma coisa que é um pouco diferente do que a gente vê no mercado. Tá? A gente acredita que isso pode, sim, ser uma alternativa para o mundo cripto, tá? Principalmente nesse momento de quedas, tá? E isso é até um movimento que a gente via na Bolsa, né? Na Bolsa, quando o Ibovespa caía, o pessoal fugia do mercado de capitais, do mercado, né, acionário, e buscava renda fixa, tá? Então, assim, a gente passa a ser uma alternativa para essa galera que está preocupado com as quedas e, eventualmente, com a taxa de juros altíssima que a gente tem no Brasil hoje, tá? Uma alternativa de investimento que pode ser bem interessante, tá? Mas é basicamente isso. Tá. A gente tem uma pergunta aqui do Rubens Nenstein, que é bem conhecido no mercado. Bom dia a todos. Como vocês veem a possibilidade de tokenizar ativos imobiliários dentro das regras estabelecidas no Sandbox até o momento? O Rubens é uma pessoa que trabalha muito com essa questão da tokenização de ativos imobiliários, né? Daí vem a pergunta. Alguém quer? Posso responder aí? Primeiro, bom dia, Rubens. Aí, prazer estar respondendo a tua pergunta. Conheço bastante bem o Rubens. Um abraço, Rubens. A tokenização de ativos imobiliários, ela tem vários ângulos aí que podem ser explorados, né? Eu acho que é um tema bastante quente internacionalmente.
Existem vários projetos de tokenização acontecendo globalmente com diferentes modelos de negócio. Possível tokenização de equity, de SPEs, de construção de imóvel. Existem projetos que discutem a tokenização de imóveis diretamente, né, vários projetos internacionais acontecendo. Existe um ângulo também sobre recebíveis, né, de operações imobiliárias. Então, acho que existem diversos modelos de negócio que estão sendo explorados aí globalmente. Tá? Aqui no Brasil, acho que tem alguns players olhando isso e tentando desenhar modelos de negócio viáveis, né, junto aos reguladores. Não vi ainda nenhum modelo sair do papel, mas eu acho que existem vários projetos aí que estão tentando resolver na esfera regulatória ainda possíveis modelos de negócio. O Keiji falou aí de CCI, né, que é um caminho também possível, acho que pode até complementar a resposta. A CRI também é uma possível aí operação imobiliária também aí que a gente também vem tentando aí estruturar, entender e viabilizar. Então, eu acho que a gente muito em breve vai ter soluções, tá? Eu acho que o mercado imobiliário é um mercado super importante, é uma classe de ativo enorme, é um mercado que merece atenção e acho que o mercado de capitais tem como se aproximar aí mais desse segmento. Então, acho que a gente está bastante atento a essa movimentação e acho que dentro da tokenizadora a gente vem tentando explorar ângulos. Assim, dentro do que a gente tem autorização hoje, né, fundo fechado, é uma autorização que a gente já tem, né? Então, fundo imobiliário fechado, em tese, já poderia ser tokenizado hoje, então já é um mecanismo já consolidado, né, no Brasil, e cria um tipo de ativo aí que a gente vem analisando, tentando entender aí se seria possível, tá? Mas eu acho que muito em breve aí a gente vai ter possíveis aí ativos imobiliários sendo tokenizados aí no mercado brasileiro. Por que até hoje foi tão difícil? Porque, assim, projetos envolvendo imóveis tem vários, inclusive já rodando por aí, com diferentes modelos, né? Por que é tão difícil conseguir regular isso? Basicamente, assim, dando um pouco de pano de fundo, assim, fazendo a história longa um pouco curta, né? Um imóvel não é um valor mobiliário, né? Então, assim, falando um pouco dessa parte, né, regulatória e tal, mas dependendo como você faz a oferta pública do investimento imobiliário, isso se torna um valor mobiliário, né? Então, tem um caso bastante conhecido, né, do passado, né, aquele caso dos condotéis, né, que foi uma discussão bastante antiga. Então, foram construídos alguns empreendimentos, né, que eram empreendimentos imobiliários que garantiam ou que prometiam rentabilidade para os compradores, né? Então, deixava de ser um imóvel para moradia e passava a ser um imóvel para investimento, né? Então, isso gerou um caso aí bastante icônico aí na esfera regulatória, né, que acabou gerando aí alguns stop orders, né, algumas dificuldades aí para as incorporadoras, né, porque acabou virando uma oferta efetivamente de valor mobiliário, né? Então, existe uma questão regulatória relacionada a esse segmento, né, e tudo que envolve regulação, obviamente, tem que ser bem construído e bem alinhado. Então, é um segmento muito grande, né? Então, acho que existe aí um trabalho importante para ser feito, né? Acho que quem conseguir montar modelos de negócio aí que tragam mais eficiência, né, para essa parte de funding, para o setor imobiliário, acho que vai conseguir trazer. A gente também não pode esquecer, né, que já existe um mercado, né? Então, assim, o mercado de fundos imobiliários hoje, sem blockchain, né, já é um mercado consolidado. Então, de certa forma, já existe um ambiente de negociação com liquidez, né, e já é um mercado que funciona, né? Então, acho que o desafio é você não só inovar, né, não tokenizar por tokenizar, mas também trazer algum benefício que barateie ou que facilite realmente essas operações. O Keiji, deixa eu te perguntar uma coisa, eu queria até pular. Eu queria falar agora de real digital, que a gente já está quase aqui no final do painel. O seu projeto, vocês também conversam com o Banco Central? Como é que o real digital entra nesse fundo? Porque o Banco Central quer um real digital meio... Né, o Roberto Campos já falou assim, a gente queria que fosse em blockchain, mas não posso garantir. Mas, assim, tá na cara que eles estão curtindo, né? Todos os testes são em cima disso. Então, vamos lá. A gente até submeteu o projeto para o Lift Challenge, tá? Que é
o ambiente de experimentação do real digital, né? A gente construiu a plataforma fazendo DVP com um CBDC. Tá? Claro, se for na plataforma que a gente está trabalhando com corda, tá? Porque a nossa plataforma é B2B, então para nós é o melhor modelo. E a gente fez todo o desenho do DVP da nossa plataforma utilizando uma moeda digital. Como a gente não tem ainda a moeda digital oficial, a gente criou uma stablecoin e faz o DVP dentro da plataforma usando uma stablecoin. Tá? Então, a partir do momento que nascer o real digital, tá? Se for compatível com a plataforma que a gente desenhou, simplesmente substituir a DVP, essa stablecoin por um CBDC, um Synthetic CBDC, que a gente estava chamando, né? Pela CBDC oficial. Caso não, a gente vai fazer as adaptações. Dentro do Sandbox, a gente não falou a respeito, a gente só comentou que a gente pretende fazer a liquidação com o real digital em TVP, porque isso também traria alguns benefícios de mitigação de riscos operacionais para todos os entes que participam da nossa plataforma. Tá? Agora, a discussão está legal, participei um pouco, né, dessas discussões junto com o pessoal do Banco Central, né, sobre as implementações em si. Eu acho que é um caminho sem volta também, tá? Me preocupa só um time para isso, né? Parece que existe uma aceleração bastante grande para nós, né, que a gente está do outro lado para desenvolver soluções, não ter uma definição clara, né, do caminho que vai ser seguido é um pouco difícil. Então, para nós é um chute. A gente tenta deixar o mais próximo possível para fazer adaptação com o que vier em termos de CBDC, mas dependendo da maneira que for desenhada, talvez a gente tenha um retrabalho bastante grande. Por exemplo, se não for em blockchain, vai ser um pouco mais trabalhoso para a gente. Mas você falou que está havendo uma aceleração do projeto? Não, o Banco Central montou o Lift Challenge, tá, que é o experimento de CBDCs. Acho que são 7 projetos que foram aprovados. São 9. 9 projetos. 9 tá? projetos. Cada projeto tem sua estratégia, sua finalidade, mas não existe, pelo menos que eu saiba, eu não estou acompanhando isso de perto agora, não existe, por exemplo, interferência do Banco Central com relação a direcionador, né? Cada projeto que foi aprovado, ele seguiu uma tecnologia, uma estratégia de implementação e vai fazer essa apresentação para o Banco Central no final. Tá? E a partir daí, né, com os experimentos testados, né, o Banco Central deve direcionar como vai ser a implementação do real digital. Tá? Eu conversei com alguns participantes do projeto, assim, aparentemente o nosso projeto é bem aderente com que eu conversei. Tá? Então, nesse sentido, a gente está confiante que vai dar certo e que a gente vai estar integrado, né, com o real digital lá no final, quando a decisão sair. Caso não seja totalmente compatível com o que a gente já fez, então a gente vai ter que fazer essa adaptação, mas vai ter o tempo de implementação, e aí a partir do momento que saírem os requisitos, né, e as definições técnicas, a gente consegue fazer as adaptações. Mas, de novo, né, isso também elimina outros serviços que existem hoje, tá, em termos de liquidação financeira, e traz mais segurança para a gente também em termos de DVP, de fato. Legal. Gente, vamos ter que fechar o painel aqui, infelizmente. Eu tinha uma lista ainda de perguntas para fazer, mas tudo bem. Fica para o próximo painel que a gente fizer. O que eu queria agora, para fechar, é o seguinte. Cada um de vocês me dissesse o que está fazendo vocês perderem o sono nesse sandbox e o que está fazendo vocês acordarem de manhã assim, super felizes com esses projetos e com esse teste. Fernando, vai lá, começa você. Fernando está no primeiro aqui na minha linha, eu vejo primeiro o Fernando, Olha, é difícil a gente falar o que está fazendo perder o sono, né? Porque a lista é grande. É longa. O pior, assim. Então, a gente teve um desafio, a aprovação da candidatura no Sandbox aconteceu em setembro, né? E aí a gente passou os últimos 7 meses, né, quase 8 meses, construindo toda a parte de infraestrutura regulatória, manuais de operação, toda essa parte aí de governança, né, da companhia. Então, não é só sistema o desafio, né, da companhia, mas também toda essa parte aí de processos internos, etc. Então, acho que isso foi uma jornada, uma verdadeira maratona, né, que a gente viveu aí nos últimos 8, 9 meses, até que a gente chegasse a esse ponto, né, de quarta-feira, que foi o lançamento dos primeiros ativos, né? Então,
Acho que é uma responsabilidade fiduciária muito grande, né? Você lidar com o valor imobiliário, lidar com emissões da materialidade do tamanho que a gente vem fazendo, que a gente se propõe a fazer, né? Então, eu acho que isso é um ponto aí que a gente tem tido bastante atenção, né? Eu acho que é uma responsabilidade para todos nós aqui que estamos participando da primeira leva do Sandbox, fazer dar certo, né? Eu acho que isso que tira o nosso sono. A gente está encarando não como uma responsabilidade da empresa, mas uma responsabilidade do mercado como um todo, sabe? A gente precisa fazer dar certo para realmente provar que a tecnologia agrega valor, é viável, etc. Eu acho que do lado que faz a gente sorrir, comemorar, etc., eu acho que é ver acontecer, né? Então, a gente está fazendo história aqui. Eu acho que, efetivamente, todos nós aqui, todos os projetos que estão aqui na tela, de certa forma, estão sendo pioneiros, estão participando aí de uma primeira leva aí de inovadores no mercado brasileiro. Eu diria, me arrisco até a dizer, na realidade global, tá? São pouquíssimos casos de valores imobiliários e de ativos financeiros, né, tokenizados com aval do regulador no mundo, tá? E eu acho que a gente está super feliz nesse aspecto, né? Apesar de todo esse trabalho, toda essa complexidade, todos esses riscos envolvidos, essa complexidade, né, de fazer isso acontecer, a gente está vendo isso realmente sair do papel. E eu acho que no momento em que a gente fez a cerimônia lá do Bell Ring, né, do lançamento aí dos 2 primeiros ativos na quarta-feira, acho que foi um momento muito marcante, né? Que a gente falou, olha, realmente isso aconteceu e os 2 primeiros security tokens do mercado brasileiro foram efetivamente lançados e emitidos. Então, eu acho que nesse aspecto a gente está comemorando bastante aqui. Legal. Marcelo? Cláudio, a gente está perto do lançamento, né? Então, que o Fernando já passou e a gente está chegando. Então você não está dormindo. Então, assim, a adrenalina está alta, com certeza. Pro lado bom e do lado, assim, mantendo, obviamente, aquela adrenalina saudável, né? Mas, realmente, a expectativa está alta e, enfim, acho que daqui a algumas semanas aí a gente vai estar colocando o nosso barco na água também e a gente quer, obviamente, que tudo dê certo. Então, todo mundo aí cruzando os dedos e trabalhando muito. E eu acho que do lado positivo, para mim, pessoalmente, né, e eu acho que falando em nome de todo o time da Before, praticamente todo mundo veio do mercado tradicional aí, a Patrícia, Rodrigo vieram, né, são ex-sócios da XP, a Marilis, a Genor, tem um pessoal grande que veio da B3 também, eu vim também de banco. Então, assim, todo mundo poderia estar tranquilamente fazendo o que já fazia, né, mas a gente está né, explorando, aí, desbravando um caminho novo, porque é isso, a gente quer, pensando em uma palavra que o Fernando falou, a gente quer esse pioneirismo, a gente quer a gente quer trazer essa inovação e a gente quer que o mercado evolua para esse lado, né? Então, assim, acho que trazendo um pouco dessa responsabilidade também e, obviamente, querendo colher os frutos disso ao longo do tempo. Legal. É isso. Para encerrar, olha só, a gente também está próximo do lançamento, talvez um pouquinho mais distante do que a Before, tá? Então tem muita coisa ainda para ser feita. Então a gente vem trabalhando arduamente, né? Eu costumo dizer assim, durante a semana eu não durmo, mas eu tento deixar minha agenda super resolvida durante a semana para poder descansar nos finais de semana. Então, nos finais de semana eu consigo dormir. Cada sexta-feira a gente tem os achievements e a gente, né, celebra isso. Bom, então. Tá? E vai dando os próximos passos. Tá? Mas só complementando até o que o Marcelo falou, né? A nossa galera também é toda uma galera que veio de mercado, tem um monte de gente que era ex-bolsa também. Tá? E, assim, às vezes as pessoas perguntam por que eu entrei nesse projeto. Né? Eu estou com outros projetos, outras coisas que eu tenho me engajado aí, mas é que esse projeto realmente encanta, né? Desde lá de trás, quando a gente criou um GT de blockchain dentro da Febraban, a gente começou a discutir o que poderia revolucionar o mercado financeiro, a gente vem se desafiando, quanto que a gente vai de fato colocar isso em prática. Enfim, a gente está colocando em prática, enfim, a gente está materializando uma discussão que já tem 6 anos, tá? E construindo soluções para o mercado financeiro, para o mercado de capitais, usando tecnologia blockchain. Tá, e eu quero participar disso, eu quero fazer parte desse barco.
tá? E isso que me atrai para esse projeto, é isso que me faz, né, trabalhar que nem louco durante a semana para poder descansar os finais de semana. Legal. Muito bem, pessoal. Bom, eu quero super agradecer, Fernando, Queijo e Marcelo, pelo tempo de vocês. Como eu disse, eu tinha um monte de pergunta ainda para fazer, mas enfim, a gente deixa para uma próxima oportunidade, porque a gente vai fazer mais painéis como esse aqui. E, enfim, sucesso para todos vocês. Queijo, depois quero saber mais, quero fazer uma matéria da Bolsa OTC, porque eu já fiz da Vortex, já fiz da Before, falta a Bolsa OTC. E agora a gente vai para o próximo painel, então a gente vai falar de blockchain em processos financeiros, como isso tem facilitado a vida das instituições financeiras. Então, quem está aí, continue aí, a gente já vai começar com o segundo painel. Obrigada, gente. Obrigado. Prazer, Cláudia, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Abraço.